Olá, meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 34 da apostila 3, referente ao tema bioacumulação. Bom, o que seria bioacumulação? Qual seria o conceito de bioacumulação? Bioacumulação é um fenômeno em que há a absorção e o acúmulo de substâncias no corpo de um organismo. A bioacumulação é um processo que pode ser definido como a absorção e a retenção de substâncias químicas no organismo de determinado ser vivo, tá? Então, na verdade, algumas substâncias que não conseguem ser metabolizadas por determinados organismos, elas acabam se acumulando, né, nesse organismo e é passado para outros níveis da cadeia alimentar, né, através do seu consumo, tá? Então, por exemplo, algum veneno, né, algum pesticida, alguma coisa que é lançado numa determinada plantação, né, para prevenir pragas, é acumulado nessa plantação. Depois essa plantação vai chegar à minha mesa como alimento. Eu também não vou conseguir metabolizar esse pesticida e esse pesticida também vai se acumular no meu corpo. Então, houve um acúmulo aí desse pesticida desde a plantação até o consumidor dessa plantação, que no caso fomos nós, tá? Quais seriam as causas da bioacumulação? Então, quando um organismo não consegue metabolizar um determinado composto químico, ele é simplesmente armazenado no tecido adiposo, nossas células gordurosas. Com o passar do tempo, o organismo pode acumular altas concentrações desse composto e contaminar os sucessivos níveis da cadeia alimentar. O composto químico ele pode ser natural, como alguns minerais, como chumbo, mercúrio, enfim, ou artificial, como no caso dos pesticidas, tá? Então, nós já falamos, quando falamos sobre o conceito, né, que a gente pode ter aí um acúmulo dessas substâncias. Então, vamos supor que uma determinada plantação, ela é contaminada por pesticidas aí que são empregados para prevenir pragas, tá? Dessa plantação, um animal se alimenta. Então, por exemplo, o porco vai lá e se alimenta dessa plantação, tá? Como o porco também não consegue metabolizar esse mercúrio, um exemplo, né? Esse solo está contaminado com mercúrio ou com pesticida. Como o porco não consegue metabolizar esse mercúrio ou esse pesticida, eles vão se acumular nas células adiposas desse animal, que são as células gordurosas. Posteriormente, quando nós formos nos alimentar da carne desse animal, esse animal já vai conter um acúmulo de mercúrio ou de pesticida que ele ingeriu da plantação, né? Então, nós vamos já ingerir uma carne que já está contaminada. E como o nosso corpo também não consegue metabolizar esse mercúrio ou esse pesticida, nós também vamos acumular esses compostos químicos no nosso organismo, nas nossas células adiposas. Então, na verdade, é um efeito em cascata, né? Eu contamino uma plantação, a plantação contamina um animal, o animal me contamina, porque na verdade eu consumo o animal, né? E assim por diante. Na cadeia alimentar a gente tem vários níveis, os produtores, os consumidores primários, os consumidores secundários, etc, etc, até chegar nos decompositores. Então, todos os níveis da cadeia alimentar vai ser contaminado, porque vai se acumulando a cada nível da cadeia essa quantidade desse composto químico, seja ele natural ou artificial. Quais seriam as consequências dessa bioacumulação? A contaminação ela pode levar a doenças como câncer, lesões hepáticas e pulmonares, esterilidade, danos ao sistema nervoso e muscular,
doenças de pele, distúrbios renais, danos à medula óssea e outras complicações. Então, por exemplo, se eu acabo ingerindo a carne de um animal contaminado por mercúrio, porque ele se alimentou de uma plantação que teve contaminação de mercúrio pelo solo, esse mercúrio ele pode me ocasionar câncer, por exemplo, né? Ou uma lesão no fígado, no pulmão, ou até mesmo uma incapacidade de reprodução, que é a esterilidade, ou danos no sistema nervoso, etc, etc. Então, na verdade, eu posso ter várias doenças e até complicações como morte, né? Tudo por conta do fenômeno de bioacumulação. Aqui a gente tem duas ilustrações que podem nos servir como parâmetro para melhor entendimento. Então, nós temos aí a figura da esquerda, né? Que na verdade tem um menininho onde ele está pescando, né? Esses peixes que estão nesse rio aí, eles estão contaminados, né? Eles estão já bioacumulados, tanto pela contaminação do solo quanto da água, né? E aí ele vai pescar esse alimento e ele vai consumir, né? E consumindo esse alimento também vai se acumular no corpo desse menino. E pode ocasionar aí consequências graves com o desenvolvimento de doenças. E da onde vem esses compostos que poluíram o mar, contaminaram o mar ou o rio e, consequentemente, esses peixes? Bom, podem vir da indústria, dos aterros sanitários, como a gente pode ver, da exploração agrícola, né? Que a gente tem aí o uso de venenos, pesticidas para controle de praga, de falta de saneamento básico, que é córregos, né? Do solo e da vegetação, enfim, a gente tem aí vários fatores que podem contribuir para a contaminação dos seres vivos, né? Do ambiente e, consequentemente, dos seres vivos. E na figura da direita, nós temos aí o processo de contaminação, como é que ocorre, né? Então, nós temos aí principais causas da contaminação de um rio: resíduos industriais, resíduos agrotóxicos, esgoto doméstico, tudo que a gente já falou da figura anterior. Principais metais encontrados no reservatório, né? Então, eles fizeram aí um estudo, né? A USP fez um estudo no rio Tietê, tá, gente? E aí eles encontraram cobre, cobalto, cromo e zinco, tá? Como principais metais encontrados. Eles são considerados metais pesados, que presentes no leito do rio podem ser ingeridos por micro-organismos, entrando para a cadeia alimentar e se acumulando nos animais, como os peixes, né? Lembrando que o rio Tietê, ele tem uma extensão e tem partes dele onde a água, teoricamente, é limpa, né? E possuem peixes. A nascente dele também é uma água limpa, né? Onde as pessoas até pescam, enfim. Então, isso mostra o quê? Que a poluição do rio Tietê aqui, por exemplo, em São Paulo, né? Bem na nascente, São Paulo capital, na nascente não, né? Bem no nosso meio, né, presente, ele pode contaminar até mesmo a nascente desse rio, contaminar o solo, por exemplo, né, com esses compostos químicos. E aí o peixe que é pescado lá na nascente, ele pode estar contaminado e pode se bioacumular também nos indivíduos que forem comer esse peixe. O cromo em excesso, ele é cancerígeno, né? E no homem, geralmente, ele se acumula nos rins e no fígado, podendo causar danos a outros órgãos, principalmente no sistema nervoso. O cromo é o mercúrio, tá, gente? Então, ele é super tóxico. Então, a gente viu aí que esse processo de bioacumulação, ele vai se consolidando em todos os níveis da cadeia alimentar. Bom,
Agora, vocês vão fazer a leitura complementar da apostila, referente ao tema, e vão aí fazer um resumo, né? Anotações, complementar essas anotações, para facilitar aí a resolução dos exercícios e estudos para a prova, tá? Em seguida, vocês vão realizar aí os exercícios adicionais do 28 ao 36 e vão me enviar por e-mail até o dia 25, tá? Ou seja, até segunda-feira, que é a próxima aula, ok? Bons estudos e até a próxima!